Olá, boa noite. Mais uma reunião do Decifrando o Novo Testamento com a Visão Espírita. Meu nome é André Andriolo, hoje é 25 de agosto de 2025, a nossa 26ª reunião. Vamos falar da missão dos 12, né? E, como sempre, esclarecendo que nosso estudo é feito à luz da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, ressaltando que eu não tenho nenhuma intenção de brigar com ninguém, não ter controvérsia teológica, interpretativa com qualquer religião. Como sempre falo das Bíblias, eu uso o texto da Bíblia de Jerusalém, mas também uso a Bíblia de Estudo NVI, que tem vários comentários, alguns gráficos bastante interessantes, a Bíblia do Peregrino, que é do Luiz Alonso, que tem comentários do Luiz Alonso Schockel, que é muito legal, é um comentário mais contemporâneo, e o site da Logos, que é um software de Bíblia que também traz vários estudos bíblicos, dicionários bíblicos, que eu também utilizo de vez em quando. Como fonte das não espíritas para hoje, eu estou usando esse novo dicionário da Bíblia, do Douglas, o Novo Testamento Interpretado do Champlin, que são 8 volumes, e esse livro do José Pérez Urbelo, A Vida do Cristo, que é um livro bastante interessante, é um livro católico de comentários. Ele comenta a vida, ele faz uma passagem da vida do Cristo. Hoje, como fontes espíritas, eu estou trazendo bastante coisa. A Sabedoria do Evangelho do Pastorino, a Gênese de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, várias obras de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, né, que estão juntos, foram compiladas nessa coleção O Evangelho por Emmanuel, né, onde Emmanuel comenta a passagem do Evangelho. Então, a FEB compilou isso em livros, né, em volumes, e eu estou usando bastante o volume do Evangelho segundo Marcos. Divaldo Pereira Franco, o Espírito Amélia Rodrigues, Pelos Caminhos de Jesus, também estou usando hoje. Parábolas, Ensino de Jesus, do Carrebar Schutel. A apostila do Evangelho Redivivo, o livro 1 e o livro 2, também estou usando hoje. Tá, e eu esqueci de colocar aí, mas também estou usando o Evangelho dos Humildes, do Eliseu Rigonati, que é outro livro espírita. E tem mais um, do Luiz Antônio Saião, o Evangelho... como é que chama? Elucidações Evangélicas. Também estou usando hoje. Bom, nosso assunto de hoje é a missão dos 12. A perseguição dos missionários e para falar abertamente. Isso tudo está lá em Mateus, no capítulo 10, de 1 a 42, em Marcos, de 1 a 11, e Lucas, no capítulo 9, Marcos, capítulo 6, de 1 a 11, e Lucas, capítulo 9, de 1 a 5. Eu estou usando o texto de Mateus, que ele é maior, mais completo, né? E para poder falar desses assuntos aqui, tá? Quando ele fala da missão dos 12, antes, né, dos 12 apóstolos, né? Mas a missão de Jesus, né? Por que Jesus encarnou aqui? Por que ele veio aqui, né? Ele podia, o governador da terra, espírito puro, não precisava vir. Quer dizer, ele veio. Na Gênese, no livro de Allan Kardec, né, comentando sobre esse assunto, no capítulo 17, no item 26, ele fala que a missão de Jesus era transmitir aos homens o pensamento de Deus. O pensamento de Deus sobre a sua doutrina, sobre a doutrina divina, em toda a sua pureza. Né? Então, assim, o objetivo de Jesus era transmitir para a gente o pensamento de Deus, dando exemplo. Né? Isso aí foi o que o Allan Kardec fala. No livro Elucidações Evangélicas, eles falam, os espíritos falam, sobre os 12 apóstolos. Na verdade, a gente tinha 12 apóstolos, tinham outros discípulos, né? E tinha outros espíritos que vieram acompanhar Jesus, Maria, José, Zacarias, bom, a galera toda, João Batista.
Então, eles falam que esses espíritos todos vieram, houve um planejamento muito grande para que, isso também está no livro A Caminho da Luz, pelo Espírito Emmanuel, houve essa preparação espiritual para que o Jesus pudesse vir. Né? Então, quando Jesus chega lá para está vendo lá os pescadores, né? Pedro, André, chega para os pescadores, olha, larga essa rede e me segue. Imediatamente eles largam e seguem, por quê? Eles só estavam se lembrando de um planejamento, de um compromisso que eles já haviam feito, né? Com a missão do Cristo. Então, esse texto agora, que está aqui, que é o texto de Mateus, capítulo 8, nos versículos de 1 a 4. Começa assim: chamou os 12 discípulos, Jesus, né? E deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos imundos, curar toda sorte de males e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, também chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, o filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Então, assim, a gente, quando começa a estudar isso, a gente percebe que existem diferentes níveis de chamados. Tem os discípulos. Os discípulos os discípulos são todos aqueles que são aprendizes, né? A palavra tem origem no hebraico limud, traduzido para o grego como matenes, e para o latim como discípulos, que traz o significado de pupilo, aprendiz. Mas tem os missionários, porque lá em Lucas, capítulo 10, Jesus manda os 70 ou 72, dependendo da tradução, né, em missão, né, que são outras pessoas, outros discípulos diferentes dos 12, para saírem pregando. Então, são os missionários. Então, tem lá, né, os discípulos, os missionários, e tem os apóstolos. Né? Então, de forma genérica, é muito comum hoje em dia a gente falar que discípulo e apóstolo ser a mesma coisa, mas o discípulo, né, tem o sentido original de aprendiz, enquanto apóstolo se refere a alguém que já tem mais conhecimento, investido ou não, de uma missão. Então, o discípulo é aprendiz, diz missionário é uma pessoa que tem uma missão, o apóstolo é aquele que tem um conhecimento maior. O apóstolo pode sair em missão e também ser um missionário. E tem também os evangelistas, porque a gente nota que dentro do apostolado de Jesus, apenas uma meia dúzia. Mateus que foi evangelista, e depois Paulo, né? Paulo é um outro apóstolo que escreve cartas, e depois você aparece Lucas, que é evangelista, Marcos, que é evangelista, né? E você tem outros personagens. Pedro escreve também epístolas, também entra no status de evangelistas. Você tem até o Tadeu também escreve, né, a última epístola antes do Apocalipse, né? Então, existem diferentes níveis aí entre eles, né? Então, mas por que ele chamou os 12, né? Jesus chama os 12. Não, a gente, quando começa a estudar o Espírito Emmanuel, no livro Estudo de Viva, ele fala assim: o trabalho no bem é uma construção coletiva, ainda que ele, o Messias divino, pudesse perfeitamente realizar sozinho a sua missão. Porque Jesus podia ter feito tudo sozinho. Ele podia sair andando e o pessoal ia atrás, não precisava mandar ninguém fazer nada. Mas Jesus chamou a sua equipe de apóstolos não para incensar-se e nem para encerrá-los em uma torre de marfim, mas para erguê-los à condição de amigos fiéis, capazes de abençoar, confortar, instruir e servir ao povo que, em todas as latitudes da terra, lhe constitui a amorosa família do coração.
né? Então, Jesus, o que aconteceu? Jesus já tinha feito, né, o Sermão da Montanha, eles já estavam com Jesus bastante tempo, já tinham andado pela Palestina, Jesus já tinha ensinado, já tinha passado a instrução. Estava na hora deles começarem a praticar. Tá? Então, Jesus chama os 12 discípulos, Mateus 8, versículo 1, e dá-lhes autoridade de expulsar os espíritos imundos e de curar toda sorte de males e enfermidades. Quer dizer, a autoridade de Jesus, né, é uma autoridade messiânica, dizendo que eles podiam atuar como porta-vozes do Cristo, pregar o evangelho e curar no seu nome, podiam fundar, edificar, regular a sua igreja e apontar diáconos e líderes locais. Diácono também é um ajudante os diáconos são os ajudantes dos sacerdotes. Então, essa autoridade que Jesus deu para os apóstolos, né, era uma autoridade, uma delegação de autoridade que Jesus estava dando para eles para fazer essas coisas aí. E depois, né, Jesus começa a listar os nomes. Aí o Mateus lista os nomes, né? Pedro, André. Então, só recapitulando, a gente já falou um pouquinho, né? André era irmão de Pedro. E o André não aparece muito nos evangelhos, né? Você vê que ele fica... ele é o primeiro a ser chamado, diz que ele era irmão de Pedro, mas nos textos sagrados ele não aparece muito. Mas, de acordo com a tradição, ele foi crucificado numa cruz em forma de X. Então, se você olhar alguns quadros pintados na Idade Média, né, você vai ver o André preso numa cruz em forma de X. Ele foi crucificado numa cruz em forma de X. Né? Aí você tem o Bartolomeu. Bartolomeu e Natanael são consideradas a mesma coisa, que às vezes aparece Bartolomeu, às vezes aparece Natanael. O Bar, né? Bar significa filho de. Então, era filho de Ptolomeu, e que era nome chamado Natanael. Não se fala muito dele, mas no The Chosen, por exemplo, ele é apresentado, Natanael é apresentado como um pedreiro, né, que Jesus chama para trabalhar com ele. Depois, eu estou indo aqui pela ordem alfabética, né? Filipe era pescador também. Ele era discípulo. Eu esqueci de falar, o André era discípulo de João Batista e o Filipe também era discípulo de João Batista. Né? Então, Jesus encontra o Filipe quando ele estava junto com João Batista. Existe uma lenda dizendo que Filipe viveu um tempo na França, na Gália. Né? E o Filipe era amigo pessoal de Bartolomeu ou Natanael. A gente não deve confundir esse Filipe com o Filipe amigo de Paulo, que aparece lá no Atos dos Apóstolos. São dois Filipes diferentes. Tem o João, que é filho de Zebedeu, ou João Evangelista, era o mais novo, que Jesus, ele aparece muito, né, nos textos dos evangelistas. Era considerado o apóstolo mais querido, sentava à direita de Jesus, sentou à direita de Jesus na Santa Ceia. Foi o único apóstolo que ficou na crucificação, porque o resto todo sumiu, né, fugiu. Ele foi o único que ficou e ficou com a mãe de Jesus. E ele foi exilado. Ele morou em Éfeso, junto com Maria, onde escreveu o Evangelho de João e as Epístolas. Depois ele foi exilado na ilha de Patmos, onde viveu até os 100 anos, e foi na ilha de Patmos que ele escreveu o Apocalipse, mais ou menos morrendo no ano 100 da era cristã. O Judas Iscariotes foi aquele que traiu Jesus, né? Aparece bastante como traidor. Ele era Judas Iscariotes porque ele era originário de um lugar chamado Iscariotes, uma localidade lá na Judéia. O Judas Tadeu,
às vezes chamam ele de Tadeu ou de Lebeu, aqui está como Tadeu, né? Ele é autor da Epístola de Judas, ele também não aparece muito nos evangelhos. O Mateus, ou Levi, né, foi o cobrador de impostos, o publicano, é um evangelista. E o Pedro, Simão Pedro, ou Cefas também, é o Pedro que vai virar o São Pedro, né, sobre o fundador da Igreja Católica, vamos falar assim, segundo a tradição católica, né? E ainda tem o Tiago menor, é outro Tiago, que era pescador também. Ele era irmão de João Evangelista. E é interessante que Jesus chega em certo ponto, chama ele e João de, como é que é? De filhos do trovão, porque eles eram muito ativos. Tem o Tiago, esse é o Tiago maior, desculpa. E tem o Tiago menor, que é outro Tiago, que não é o irmão do João. Ele morreu em Jerusalém em 62 depois de Cristo. E tem Simão o Zelote, chamado de Zelote, porque ele vinha de uma seita dos Zelotes, que chamam os Zelosos, que era uma seita que trabalhava armada, né? Era uma milícia armada que trabalhava contra os romanos. E tinha Tomé também, o Dídimo, o Tomé era aquele que duvidou de Jesus, né? Preciso ver para crer. Todo mundo sabe dessa história. Então, esses são os 12 apóstolos. Aí Jesus chama esses 12, que ele já chamou de apóstolos, né? E manda eles com recomendações. Não tomei o caminho dos gentios. Nem entreis em cidades samaritanos. Dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Dirigindo-vos a elas, proclamai que o reino dos céus está próximo. Então ele manda, né, os apóstolos para os israelitas, para os judeus. Ele não quer que vá fazer proselitismo fora da casa de Israel. Porque os gentios são pessoas que não são chamadas de judios, né? Porque o trabalho dos gentios vai ser feito mais tarde por Paulo de Tarso. O Paulo, né, o apóstolo Paulo, vai sair depois e vai pregar nos gentios. Aí tem aquelas viagens de Paulo. E também existia um lugar, esse caminho dos gentios também era o nome de uma estrada que levava para a cidade de Decápolis. A gente já falou sobre Decápolis. Decápolis eram 10 cidades que seguiam a tradição grega, que não eram judias, não seguiam a tradição israelita. E essa estrada ela era proibida para os judeus na época das festas pagãs que eram feitas na Decápolis ali, tá? Então Jesus dá essa orientação para eles. Não adianta, não quero que vocês vão agora falar com quem não seja judeu, com quem não seja israelita. Manda eles só para um lugar só para as pessoas, para as cidades onde teoricamente seria mais fácil para eles. Faz sentido, né? Jesus ensina, dá autoridade para eles, delega e manda eles para lugares onde eles têm mais chance de serem bem-sucedidos. Mas tem recomendações. Aí ele fala assim, ó: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Quer dizer, não pode cobrar. Não leveis ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o operário é digno do seu sustento. Né? Então, essas instruções, né, que tem uma nota, primeiro assim, mediunidade gratuita, né? Quando ele fala ali, não dá de graça o que de graça recebeste. Ele está falando de curar doente, ressuscitar, purificar leprosos, expulsar demônios.
Para nós, espíritas, hoje em dia, é a mediunidade gratuita. Porque a mediunidade é um dom que a gente recebe. Então, a gente não deveria cobrar por isso. Então, não vai curar alguém com mediunidade, vai dar um passe, não vai cobrar pelo passe. Né? Não vai fazer uma cura, qualquer mais espetacular, vamos falar assim, não pode cobrar. Então, já era Jesus falando, mediunidade é de graça, é gratuita. Aí ele fala, não leveis ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforje, no caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem cajado, não sei o quê. Então, assim, uma nota histórica. Isso eu peguei no dicionário bíblico. Os viajantes se preparavam arrumando um jumento, um alforje com alimentos, uma bolsa com ouro e prata, uma túnica e sandália extra, quer dizer, levavam uma túnica a mais, uma sandália extra. Para caso se pegar chuva, por exemplo, tiver molhado, ele troca de túnica e troca de sandália também. E um cajado com a extremidade em forma de massa. Assim, a extremidade do cajado é uma bola, para poder se defender, né, de algum ataque que possa acontecer na estrada. E também, na época, né, era comum aparecerem servidores de santuários daquelas cidades pagãs reunindo donativo para a manutenção do templo. Então, e quando Jesus fala, eu não levei ouro, dá de graça o que de graça recebeis, para não cobrar por nada conforme o pessoal cobrava. E também não levar ouro, não levar mais nada, não levar duas túnicas, não levar sandália, nada disso, é porque ele estava falando, não precisa de nada disso. Né? Essa instrução, ela é assim, não ter sobrecarga na bagagem, você ir leve. Quando a gente vai fazer alguma missão, né, a gente tem que ir leve, não pode carregar nada com a gente. Isso também pode significar bagagem mental, bagagem moral. Vamos fazer uma tarefa, vamos sair numa missão, então vamos nos dedicar 100% a isso. Não carrega nada demais. Vamos num estudo, esvazia a cabeça, não carrega a bagagem. Levar duas túnicas era considerado um luxo, lembra como eu falei ali no texto. O salário era pago por dia. Né? Então, Jesus fala, né, que a cada dia, como é que ele fala? Pois o operário é digno do seu sustento. Então, ele dizia, vocês vão fazer tudo e as pessoas vão dar para vocês o que vocês precisam, vão dar comida, como faziam com Jesus. É como se assim, o salário era pago por dia. Era como dizer que os enviados não vão acumular dinheiro e viverão do seu salário merecido por dia. Qual vai ser o salário? A doação que as pessoas vão dar de comida e o abrigo. Né? Porque Jesus fala, quando entrares numa cidade, num povoado, procurai saber de alguém que seja digno e permanecei ali até que vos retirares do local. Ao entrardes na casa, saudai-a. E se ela for digna, desça a vossa paz sobre ela. Se não for digna, volte para vós a nossa paz. Então, assim, primeiro, chegar lá, procura saber de gente que seja digna. Quer dizer, era uma instrução para que os apóstolos se transformem em alvo de pessoas maldosas. Claro que em toda tarefa a gente deve estar atento à influência de pessoas desajustadas com a lei divina. Por isso que ele fala, procurai saber de alguém que seja digno. Então, primeiro vai procurar alguém que você já assunta quando chegar na cidade. Quem aí já tem já conhece Jesus, já é simpático a Jesus, e aí eles vão lá procurar essa pessoa, né, na expectativa que essa pessoa vá ajudá-los. E aí eles falam, né? Imaginando que essa pessoa vai ajudar, vai deixá-las, vai recebê-los na sua casa. Então, Jesus está falando, você vai na casa dessa pessoa, se ela for digna, sauda ela e dá e traz paz para essa pessoa. Se a pessoa não for digna, achou que era e não era, vai embora
e não faz mais nada, não leva a paz também. Então, tratar pessoas com respeito, gentileza, abençoando-as, mesmo se não aceitarem o ensinamento e orientação da mensagem cristã. Jesus está falando para eles, olha, entra na casa de alguém, se te tratarem bem e receberem com paz, vocês ficam lá na paz. Se não tratarem bem, vocês vão embora, mas deixam a paz ali com aquela pessoa, com aquela casa. Então, tratar os outros com respeito e gentileza. É essa a mensagem cristã aí que Jesus traz para o pessoal, né? Aí ele continua, Jesus continua. Mas se alguém nos recebe e não dá ouvido às suas palavras, sai daquela casa ou daquela cidade. Então, se não achar nenhuma casa que possa receber, né, recebê-los bem, que não quer ouvir, vai embora. Sacode o pó, sai daquela cidade e sacode o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do julgamento haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então, sacudir o pó dos pés é uma expressão judaica. O pó de qualquer região que não fosse a Terra Santa era tido como impuro. Então, ele aplica aqui a mesma noção das localidades que não acolhem a palavra dos apóstolos. Então, Jesus sempre se apropriando sempre mostrando que ele era da tradição judaica, que ele seguia a lei e os profetas, e ele conhecia. Então, ele fala, ele usa uma expressão judaica, sacudir o pó dos pés. Né? Se ninguém te receber, sacode o pó dos pés. O Espírito Emmanuel, no livro Servidores do Além, fala assim, sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifesta no caminho de nossas experiências comuns. Isso é verdade, né? A gente, às vezes, chega num lugar, ou chega numa situação, ou a gente é colocado em uma situação que nós não somos bem recebidos. E é um problema. Então, tá bom, vamos resolver aquilo ali na hora e a gente vai embora e não fica lembrando. E não fica remoendo, não fica pensando naquilo. Porque se eu ficar pensando naquilo que aconteceu naquele lugar, com aquelas pessoas, eu continuo lá, eu não vou embora. Né? Então, sacode o pó dos pés, se livra de qualquer coisa, de qualquer detrito, de qualquer situação ruim. Então, assim, eu fui na casa de fulano, nossa, que ambiente ruim. Aí saí de lá, nossa, o ambiente lá estava ruim. Aí eu encontro com o Luiz, nossa, o ambiente está ruim. Encontro com a minha mãe, fui na casa de fulano, o ambiente era horroroso. Eu saí de lá, eu continuo falando isso. Então a gente tem que deixar coisas para trás, né? Acabou, passou. Foi ruim, é óbvio, a gente se sentiu mal, mas depois que saiu, a gente faz uma prece, se livra da situação ruim e vai embora. É disso que o Espírito Emmanuel está falando aí, né, para a gente. Aí, Jesus continua. Começa a dar avisos agora. Eis que vos envio como ovelhas entre lobos. Mesmo mandando eles para os israelitas, para os judeus, para os povos que seguem a lei judaica, falando para eles não irem para os gentios, para os pagãos, ele avisa, eis que vos envio como ovelhas entre lobos. Por isso, sede prudente como a serpente e sem malícia com as pombas. Isso a gente vê hoje em dia, né? Cuidado nos relacionamentos, prudência e bons sentimentos. Essa recomendação de Jesus vale em qualquer situação, em qualquer relacionamento. Quando a gente começa, né, eu conheço uma pessoa, nossa, que pessoa legal, eu achei bom, aí eu fico empolgado com aquela pessoa e eu já quero, né, e ficar amigo, sair junto, vamos fazer isso, você fica ali iludido assim, envolvido com aquela pessoa nova, abre o olho, né? Abre o olho.
porque a gente não sabe. A gente tem que ser sem malícia como os pombos, como a pomba branca, vou falar assim. Tem prudência e bons sentimentos, mas a gente tem que ficar sempre com um olho, né, com uma serpente, até que a gente se certifique que aquilo ali é uma coisa legal, é uma amizade legal. Isso vale quando eu chego numa casa espírita, quando eu chego numa escola, quando eu chego no trabalho, né? Toda vez que a gente começa qualquer relacionamento de qualquer tipo, ou amoroso, ou de trabalho, ou religioso, a gente tem que sempre pensar nisso. Hoje em dia, então, nas redes sociais, né, a gente vê o negócio, olha que legal, aí eu vou seguir fulano. Aí você começa a seguir fulano, mas antes de você repostar, começa a ver os outros posts, o que está falando, qual é a intenção, né? Às vezes não presta, às vezes presta. E aí a gente vai andando assim, né? Com cuidado nos relacionamentos. No Evangelho Rede Vivo, no volume 2, o texto da apostila fala assim: o missionário que desce à terra chega aqui verdadeiramente como ovelha no meio dos lobos. Então, ele já faz uma relação, né? Quando você chega, eis que vos envio a ovelha entre lobos, ele já começa a relacionar isso com a reencarnação. Quando a gente vai reencarnar, né, a gente é jogado numa situação que pode ser assim, uma ovelha no meio dos lobos. Se bem que nós temos nossa família ali, né, nossa mãe, nosso pai, que vai nos amparar, principalmente a mãe, né, na hora que você chega na Terra. Mas eles fizeram essa conotação, né? Essa relação. A humanidade egoísta e cruel parece uma alcateia de lobos famintos e vorazes, que só buscam os seus interesses imediatos. Então, realmente, a humanidade, em geral, né, quando você pensa na média, olhando para o lado negativo, o lado pessimista da coisa, ela pode ser muito egoísta e muito cruel, parecendo se qualquer coisa que você fizer errado vão te comer, né? Aí eles falam, daí a necessidade de ser prudente e astuto como serpente, embora no próprio íntimo mantendo a simplicidade branca das pombas, né? Bom, aí Jesus continua a falar. Ele vai começar a falar, então, que ele falou, tomar cuidado, está indo para lançado aos lobos, para se comportar como serpente como as pombas, e ele fala, guardai-vos dos homens, eles vos entregarão aos sinédrios e vos flagelarão em suas sinagogas, e por causa de mim sereis conduzidos à presença de governadores e de reis, para dar o testemunho perante eles e perante as nações. A gente percebe que nesse texto de Mateus, ele juntou, né, esse primeiro pedaço, essa primeira missão que deu para os apóstolos, quando eles vão sair em dupla pregando, e com o que os apóstolos vão encontrar depois que Jesus morrer. Né? Então, quando você começa a estudar esse texto, a própria Bíblia de Jerusalém, né, eu vou falar um pouco mais na frente, ela fala que isso aí está relacionado em Lucas e Mateus e Marcos, é falado mais à frente. Então, por isso que existe essa mudança de tom aí, porque Mateus juntou tudo numa história só, falando da missão dos missionários. Né? E aí Jesus continua, quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em saber como ou o que é vez de falar. Naquele momento vos será indicado o que deveis falar, porque não serei vós que estareis falando, mas o Espírito de vosso Pai que falará em vós. Então, primeiro, quando ele fala ali no versículo 17, guardai-vos dos homens, eles vos entregarão aos sinédrios, eles vos flagelarão em suas sinagogas, existiam pequenos sinédrios de província, porque sinédrio é como se fosse
um parlamento judeu, onde os rabinos lá, né, os doutores da lei, os anciões, né, ficavam e deliberavam sobre as coisas do Talmud, da Torá e tal. Então, mas existiam nas outras cidades pequenos sinédrios, onde se reuniam ali os anciões, os doutores da lei daquela localidade. Por isso que ele fala isso, né? E aí, quando Jesus fala que eles vos entregarão nesses sinédrios, está falando de situações que Jesus passou, né? Ou vai passar ainda, nós não vimos ainda, mas por isso que Mateus está falando de coisas do futuro. Mistura ali o texto das alertas que Jesus dá para quando ele desencarnar. Mas o texto está em Mateus, a gente está falando sobre ele. Aí Jesus continua: irmão entregará irmão à morte, e o pai entregará ao filho. Os filhos se levantarão contra os pais, e os farão morrer. E sereis odiados por todos e por causa do meu nome. Aquele, porém, que se perseverar até o fim, esse será salvo. Então, isso é situação também depois da morte de Jesus. Que Jesus, os apóstolos vão enfrentar essas situações. Jesus continua: quando vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. E se perseguirem nessa, tornar a fugir para uma terceira. Aí aqui ele já voltou, Mateus, né, já voltou para a história dos 12 indo de cidade em cidade. Em verdade, eu vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Não existe discípulo superior ao mestre, nem servo superior ao seu senhor. Basta que o discípulo se torne como o mestre e o servo como o senhor. Se chamarem de Beelzebul ou demônio como chefe da casa, o que não dirão de seus familiares? Então, essa última frase, assim, se aquela família, ao invés de ter Jesus, né, como chefe, como orientador moral daquela casa, chamarem Beelzebul, o que se dirá, então, dos seguidores daquele, né, do chefe da casa? Então, a nota da Bíblia de Jerusalém, falando sobre esse pedaço aí, que esses versículos ultrapassam, evidentemente, o horizonte dessa primeira missão e devem ter sido pronunciados mais tarde. Veja o lugar em que ocupam em Mateus e em Lucas. Mateus juntou todos esse texto aqui a fim de compor um breviário, um resumo completo do missionário. Então, Mateus juntou tudo como se fosse um guia, né? Uma cartilha, um breviário de tudo que o missionário deve fazer quando for pregar a mensagem do Cristo, né? Aí esse finalzinho, né, quando ele fala aqui, não existe discípulo superior ao mestre e tal. O que a gente pensa? O que significa esse discípulo superior ao mestre, né? Então, quando a gente olha, a gente que estuda o Evangelho, no meu caso, eu estudo o Evangelho, né? Assim, eu não posso achar que só porque eu estou estudando eu sou melhor do que eu aprendi, sou melhor do que alguém. Na verdade, eu estou estudando, nós estamos estudando, para que a gente tente, né, seguir aquilo ali. O comportamento daquele que acha que sabe muito é um comportamento que Jesus está falando aqui, né? É um comportamento arrogante, né? Então a gente não deve nunca querer achar que a gente sabe mais do que o mestre. Quem é o mestre? O mestre é Jesus. Então a gente estuda e interpretar os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos do Evangelho ou da própria Bíblia, sem a gente ter
conhecimento histórico, se a gente ter conhecimento espiritual, se a gente ter estudado bastante tudo, é uma coisa temerária, né? Então, a gente e arrogante. Então, quando eu falo aqui que eu estou tentando estudar e que eu estou passando os conceitos espíritas, que eu não quero brigar com ninguém, é justamente isso. Eu não sei nada. Eu estou aprendendo com vocês, né? Todos nós estamos aprendendo. Quem sabe um dia a gente vai conseguir aprender mais, né? Aprender mais e poder passar para frente o máximo possível. Não me considero missionário, não sou não sou missionário, nós não somos missionários. Somos apenas aprendizes do Evangelho. Então ele continua assim: falar sem medo. Não tenhais medo deles, portanto, pois nada há de ser encoberto que não venha a ser descoberto, nem de oculto que não venha a ser revelado. O que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia, e o que vos é dito aos ouvidos, proclamai-o sobre o telhado. Então Jesus fala para tomar cuidado, que você vai ser, o Sinédrio vai prender vocês, que vocês vão ser presos, vocês vão ser perseguidos, mas no final ele fala: não tem medo, pode falar sem medo. O que eu vou falar para vocês aqui, só entre nós, vocês vão poder, no caso dos discípulos, né, os ensinamentos que ele fez para os discípulos, vocês vão poder falar, vocês devem falar para todo mundo. Olha só que situação. Aí ele fala: não tem medo, não temei os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Né? Jesus falava abertamente, isso para mim é falar abertamente da reencarnação, né? Que é a sobrevivência da alma. Você mata o corpo, não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo na geena. Não se vendem 2 pardais por um asse, uma moeda. E, no entanto, nenhum deles cair por terra sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até mesmo vossos cabelos foram todos contados. Não tenhais medo, pois valeis mais do que muitos pardais. Tudo, quando ele fala dos vossos cabelos, até os vossos cabelos foram contados, tudo que nós fizemos em vidas passadas é considerado. É considerado. Está lá, nós temos uma ficha corrida com todas as nossas ações de vidas passadas. Nós estamos nessa vida aqui resgatando algumas coisas do passado. Estamos também usufruindo de algumas conquistas do passado. Tudo está contabilizado. Então, é para a gente não ter medo, pois a gente vale muito mais do que o corpo. Né? A nossa alma vale muito mais do que o corpo. Todo aquele, portanto, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, tudo, né, todo aquele que se declarar, ou que o se declarar aqui não é falar, não. Todo aquele que seguir os ensinamentos de Jesus, né, vai ser acolhido por Jesus, vamos falar assim, né? Vai ter, o que é ser acolhido por Jesus? É você ter evolução espiritual. É você conseguir uma situação melhor no plano espiritual, na minha vida como espírito, na minha vida como espírito eterno. Agora, toda vez que eu fizer o contrário do que Jesus está falando, também vai ser contabilizado lá nos fios do cabelo. E aí eu, né, não vou conseguir chegar a espírito puro tão rápido, vou ficar mais tempo para trás. Né? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, no item 4, o espírito Erasto fala assim: não mais vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Os verdadeiros adeptos do espiritismo.
sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pegai. Então, Erasto, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Erasto, nos manda essa mensagem. Que os espíritas têm que divulgar a doutrina espírita. Né? Então, todos nós que somos palestrantes, falar assim, expositores espíritas, estamos, de alguma maneira, fazendo isso aqui. E o que ele está falando, né? A gente deve sacrificar a nossa propagação da doutrina espírita, os nossos hábitos. Isso muda. É claro que muda. Muitas vezes eu estou aqui segunda-feira à noite, estou amanhã, terça-feira à noite, estou quarta-feira à noite no centro, estou quinta-feira à noite no centro, estou sexta-feira à noite no coral. De vez em quando tem reunião no fim de semana do Terceiro Seu. De vez em quando tem projeto pastorino de manhã. Faço palestra em outras casas. Isso tudo é o quê? A gente está deixando de fazer coisas que outras pessoas fazem, né? De lazer, que não estão preocupadas com as coisas do espírito. Então, a gente está sacrificando os nossos hábitos, né? As ocupações fúteis. Ah, André, para mim não é fútil, eu sei, mas para algumas pessoas que já entenderam que essa tarefa é uma tarefa importante, nós devemos... nós largamos naturalmente, não é sacrifício nenhum, desculpa, não é sacrifício nenhum. A gente faz porque a gente gosta. Por que eu estou aqui fazendo isso? Não ganho nada com isso. O que vocês estão aqui estudando? Vocês não ganham nada com isso. Porque a gente gosta. Né? Então a gente faz as coisas porque a gente gosta. E o Erasto conclui a mensagem dizendo assim: convosco estão os espíritos elevados. Quando a gente, né, recebe esse batismo de fogo, as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças, Erasto está fazendo referência lá ao Pentecostes, né, quando línguas de fogo aparecendo sobre as cabeças dos apóstolos, eles começaram a falar em línguas, começaram a profetizar, começaram a fazer curas, começaram a fazer tudo aquilo que Jesus deu de autoridade a eles quando eles saíram em missão. Porque uma coisa que eu deixei de falar, pelo que a gente entende aqui no texto, é que Jesus deu autoridade para eles, eles foram, fizeram curas e tal, mas quando eles voltaram, não faziam mais. Porque Jesus delegou a eles um certo tempo, né? Para eles verem como é que é. Depois que Jesus morreu, que eles começaram na Casa do Caminho a se organizar, começaram a sofrer a perseguição, e eles começaram a pregar os ensinamentos do Cristo, e aí eles estavam preparados, aí apareceu então a língua de fogo, né, o batismo de fogo, vamos falar assim, e eles começaram verdadeiramente a fazer tudo que Jesus falava que eles iam fazer. Mas eles tiveram que sacrificar muito, né, muitos hábitos, mudaram o trabalho, né, trocaram de trabalho, o pescador deixou de ser pescador, o cobrador de impostos deixou de ser cobrador de impostos, o pedreiro deixou de ser pedreiro, e todo mundo seguiu ali pregando a palavra de Jesus. A gente hoje não precisa largar nosso trabalho, a gente pode pregar, né? Passar a mensagem dos Espíritos, a mensagem de Jesus, fazendo o nosso trabalhozinho de formiguinha no dia a dia. Então, essa reunião aqui eu dedico, né, aos espíritas que trabalham, verdadeiros missionários, né? Nós somos aqui ainda discípulos, missionários, que estamos trabalhando, discípulos aprendizes, né? E missionários que estamos trabalhando, né, para nos tornar verdadeiros adeptos do Espiritismo. Porque conosco estão os espíritos elevados. Boa noite, chegamos ao fim de nossa reunião. A semana que vem vou estar ali Mateus capítulo 14, Marcos capítulo 6, Lucas capítulo 9, João capítulo 6,
Tudo isso vai estar falando da multiplicação dos pães, alimentando aí primeira multiplicação dos pães.